Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, então. Antes de nós lermos, vamos ter mais uma palavra de oração a Deus, pedindo que Deus nos visite, falando com o seu poder e com a sua graça, através deste texto. Deus, nós iremos olhar para um texto da tua palavra tão lindo, um texto tão rico, e um texto também tão conhecido, ó Deus. Por isso pedimos que o Senhor nos visite novamente, alimentando de novo a nossa alma com as verdades preciosas dessa história tão antiga, e nos redirecione, ó Deus, a enxergar o teu Filho bendito Jesus Cristo nessa história. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos então olhar para o capítulo 17 do livro de Samuel, e eu quero convidá-lo a ler comigo nesse primeiro momento 2 versículos apenas. Na verdade, 3 versículos. O versículo de número 10 e 11, e depois o versículo de número 52. Leiamos então, 1 Samuel 17, versos 10 e 11, e depois o verso 52. Diz assim, vamos ler? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Irmãos, esses 3 versos lidos, eles estão em momentos diferentes. Os 2 primeiros versos você encontra a nação de Israel, a nação do povo de Deus, o povo de Deus acovardado, amedrontado. E se você olhar um pouco mais para a história, você vai ver que eles ficaram mais do que 40 dias vivendo essa situação de grande medo. Durante 40 dias, alguém afrontou as tropas de Israel, afrontou a tropa de Deus, dizia, dai-me um homem para que possa pelejar. E todo mundo temeu, desde Saul até o mais novo soldado daquele exército. Mas no versículo 52, nós vemos o povo de Deus jubilante, animado, saindo para lutar com tudo que tem filisteus, vai até a terra lá de Gate, persegue eles e volta trazendo os despojos de guerra. O que é que acontece entre esses 2 momentos da história? Eu tenho ciência que eu estou diante de um dos textos mais conhecidos da vida de Davi. Aliás, quando a gente fala de Davi, talvez as 2 histórias que a gente mais conhece é essa vitória de Davi sobre Golias e a queda de Davi diante de Betseba. Então essas 2 histórias são marcantes na vida de Davi para aqueles que são de cunho evangélico, que conhecem as Escrituras. Rapaz, o som vem alto, hein, quando passa uma moto, hein? O que eu quero olhar, então, com você, nessa noite, não é essa história nos mais detalhes. Não tem como, não temos tempo para isso. Aliás, existem livros escritos só praticamente no capítulo 17. Eu quero olhar essa história como um todo e direcionando isso para 2 grandes lições. E qual é o meu tema nessa noite? Que os gigantes são destruídos pelo ungido do Senhor. Os gigantes são destruídos pelo ungido do Senhor. Esse texto, por mais conhecido que ele seja, muitas vezes ele também é mal interpretado. Muitas vezes as pessoas leem esse texto numa perspectiva muito antropocêntrica, como se eu e você tivéssemos condições de derrubar os mais inúmeros gigantes que apareçam diante de nós. Eu espero que você perceba que, na verdade, só tem uma pessoa que derrubou o gigante verdadeiro. É a pessoa que é ungida por Deus. Gigantes são os mais inúmeros na nossa vida. Alguns deles não são tão grandes como nós achamos que é. E aí nós, então, os hiperdimensionamos. E aí nós passamos a achar que eles são muito grandes. E aí, às vezes, a gente até consegue vencer muitos deles. Mas ao longo da jornada da vida, você se depara com alguns gigantes que é impossível você mesmo vencer.
E aí você percebe quão fraco você é. E talvez até mesmo a leitura errada desse texto de Samuel, capítulo 17, talvez tenha feito você acreditar que, independente do gigante que você enfrentasse, você iria fazer aquilo que Davi fez, você iria derrubar o gigante. Afinal de contas, você é um grande Davi. Não é isso que o texto diz para nós. O texto diz para nós que os gigantes são destruídos pelo ungido do Senhor. E eu quero olhar duas lições então. A primeira lição é que sem o ungido do Senhor, passamos vergonha diante do gigante. Essa história começa para nós no capítulo 17, dizendo aí de uma batalha que aconteceu no vale de Elá. E aí você tinha as tropas então de Israel ajuntadas de um lado e a outra do outro lado. Isso está aí a partir do versículo 1 até o versículo 11. Você vê a descrição desta batalha. Então você tem os exércitos de Israel de um lado, os exércitos dos filisteus do outro. Esta é a primeira vez que Saul vai sair a uma guerra depois de não ter mais o Espírito do Senhor nele. Deus tinha colocado Saul como rei de Israel, Deus tinha autorizado isso, o Espírito de Deus tinha vindo sobre Saul, Saul tinha sido ungido para ser rei, Saul cometeu inúmeras coisas erradas e o Espírito tinha se retirado de Saul. E agora Saul vai conduzir o exército em uma batalha. Como vai se dar esta batalha sem a unção do Senhor? Percebe o que está acontecendo aqui? O exército de Israel está em uma batalha sem que alguém seja ungido do Senhor. É por isso que eles vão passar vergonha durante 40 dias. Porque eles não têm um ungido do Senhor liderando a vida deles. Eles têm um rei, eles têm alguém forte, mas eles não têm um ungido do Senhor. E a batalha se dá contra os filisteus. Os filisteus são inimigos de longa data do povo de Israel. Os filisteus já vinham perturbando Israel desde o período dos juízes. Em alguns momentos Israel vencia, outros momentos os filisteus venciam. O próprio Saul já tinha conduzido Israel à vitória sobre os filisteus. Não é um povo diferente para Saul. Saul já conhecia aquele povo. Mas algo distinto acontece naquela batalha. Em vez de ser uma batalha de um exército contra outro, os filisteus apresentam uma nova estratégia de guerra, apresentam um novo elemento que eles têm para esta guerra. Olha aí então comigo o versículo de número 4. Você tinha um vale, tinha um monte de um lado, outro monte do outro, no meio o vale, de um lado um exército, do outro exército, e o vale entre eles. Olha o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso corresponde aos nossos dias atuais, algo em torno de 2 metros e 90 centímetros, aproximadamente, essa referência a essa altura descrita aqui na Escritura. Talvez você diz, isso aqui eu acho que é muito lenda, pastor, alguém que tenha 2 metros e 90. Só para você ter ideia, em 1940, foi registrado a altura do homem mais alto, que teve 2 metros e 72 centímetros. Apenas 28 centímetros menor do que Golias aqui descrito. Então não é algo assim da mente humana, não. É possível sim que esse homem tivesse uma altura tão elevada quanto. Esse homem então é forte fisicamente, mas olha mais. Olha que esse homem tem uma armadura forte. Olha o versículo 5, melhor dizendo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tessalão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Além dele está todo aparamentado, na frente desse homem ia alguém que era chamado do escudeiro, ia com o escudo mesmo para defender esse Golias. Essa é a cena que se descortina. Saul não tinha ideia que isso iria acontecer naquele dia. Saul era acostumado a vencer algumas batalhas, mas agora ele está diante de um gigante real para ele, de alguém mais forte do que ele. Olha o versículo de número 8, e aí acontece um grande desafio. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes,
Para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Percebe, a batalha é uma batalha de representantes. Isso está o tempo todo na Escritura. Deus lida com o seu povo através de representantes. E aqui isso se descortina. Agora quem traz essa batalha são os filisteus, dizendo, pare de pensar em exército contra exército. Escolha um homem aí. Coloque um homem contra esse Golias. Vamos ver quem vença. E isso se dá durante 40 dias, o texto bíblico diz. Dai-me um homem, dai-me um homem. E é essa informação que faz com que nós cheguemos naquele texto que nós lemos na abertura do culto. O que aconteceu com Saul? Amedrontou. O que aconteceu com Israel? Ficaram apavorados de medo. Não tinha um homem capaz de enfrentar esse gigante. Por que isso está acontecendo? Porque sem o ungido do Senhor, nós passamos vergonha diante do verdadeiro gigante que nós temos que enfrentar. Irmãos, como que Saul chegou ao trono? Saul chegou ao trono porque o povo de Israel quis imitar as nações pagãs. O povo de Israel pediu para si um rei. E é interessante que eles disseram assim, nós queremos um rei como as outras nações, um rei para que saia a batalha por nós, um rei que vá à frente de nós nas batalhas. E dentre as pessoas de Israel, o maior deles era Saul. Saul era o que mais se destacava, tinha um porte físico, tinha altura, tinha, de certa forma, estrutura militar. Israel confiou naquele homem para lutar por ele. Percebe? Se nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa que não seja o ungido do Senhor, nós passamos vergonha, porque mais cedo ou mais tarde, nós nos deparamos com alguém mais forte do que aquele que nós construímos para nós. Agora era a hora de Saul sair à frente. Mas o gigante de Israel, que era Saul, mais alto de Israel, não passava de algo pequeno perto do gigante dos filisteus. Perceba como é que é importante você olhar para a vida e pensar em quem eu confio para enfrentar os gigantes. Gigante do medo da morte, por exemplo. Em quem está a confiança? Perceba que não há ninguém capaz de vencer alguns gigantes por nós, se não for o ungido do Senhor. Talvez a nossa confiança esteja na questão financeira, e a gente constrói a nossa vida baseado no dinheiro. O dinheiro vai nos dar sustento, e não há nada de errado com o dinheiro em si. Dinheiro é um meio que Deus nos deu para sermos bênção. Não é pecado você ter dinheiro. Mas confie a sua vida no dinheiro para você ver. Se em algum momento você não vai se deparar com um gigante que o seu dinheiro não derruba. Confie a sua vida em um político para você ver. Se em algum momento você vai se deparar com um gigante que um governo não consegue derrubar. Confie a sua vida, por exemplo, naquilo que foi tão propagado durante um tempo, que foi na ciência. A ciência resolve tudo, não precisa de Deus. Não consegue resolver, surge um gigante que ela não derruba. Aliás, nós vivemos e até hoje ninguém conseguiu destruir o gigante da morte, humanamente falando. Por mais rico que seja, por mais poder político que tenha, por mais sabedoria da ciência que tenha, não há nada de errado nesses itens em si. E nós cremos que Deus usa essas coisas, nós estamos orando para que Deus use a ciência, por exemplo, para conter essa pandemia do Covid. Mas perceba, essas coisas em si não são suficientes. Mais cedo ou mais tarde um gigante aparece para você e você passa vergonha. Qual é a diferença? A diferença é que olhar para o trono de Israel, quem estava sentado lá não era mais alguém ungido por Deus. Se Saul tivesse a unção de Deus, Saul saía naquela batalha. Saul não se amedrontaria. Mas Saul sabe que ele não tem Deus com ele. E por mais forte que ele seja, ele será um fracasso. Durante 40 dias não apareceu Saul. Durante 40 dias não apareceu
Abinadab, não apareceu Jonatas, não apareceu ninguém, não apareceu Eliabe, que era outro grande, não apareceu ninguém para lutar. Muitos deles estavam lá no exército, mas estavam acovardadados. Sem ungido do Senhor, você passa vergonha. Qual é o momento que você se deparou com algo que você passou vergonha, porque você confiou em coisas que não são, de fato, a fonte da confiança? Na sua própria capacidade, você foi desmascarado, que você não é capaz. Mas eu quero olhar a segunda lição. Segunda e última lição. E essa é um pouquinho mais longa. O ungido do Senhor surge para nos fazer vitoriosos. Quando parece que está tudo perdido, tinha o vale na frente, os filisteus de um lado, israelita do outro. No início, Golias estava desse monte e dizia: dai-me um homem, 40 dias. Mas Golias não fica parado cada um dos dias. Cada um dos dias ele vai mais à frente. E dai-me um homem. Agora ele já está quase subindo esse outro monte. Dai-me um homem. E agora vai aparecer alguém na história, que é Davi. O ungido do Senhor vai surgir. E é isso que muda. É isso que vai reverter o quadro de medo em coragem. É que agora chega aquele que é ungido de Deus para lutar por nós. Como eu disse, esse texto às vezes é muito distorcido na interpretação, porque nós queremos ser o Davi que luta. Na verdade, nós somos a nação de Israel, amedrontados, até o dia que alguém chega e vence o gigante em nosso lugar. E olha como que chegou o ungido do Senhor na história. É alguém que é enviado pelo Pai para o benefício de outros. O que Davi foi fazer naquele lugar? Olha o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre, e leva-os ao acampamento de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos, e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Percebe, Davi vai àquele campo de batalha para ajudar os outros. Ele vai para levar mantimento para os seus irmãos, para saber notícias dos seus irmãos. Ele não vai pensando em si, ele vai para cuidar do próximo. O ungido do Senhor é alguém enviado pelo Pai para benefício de outros. Você conhece alguém que foi enviado pelo Pai para benefício dos seus irmãos? É Jesus Cristo. Jesus foi alguém enviado pelo Pai para que viesse não a um campo de batalha apenas, mas viesse a um mundo afetado pelo pecado, não para apenas saber como nós estamos, mas para trazer de fato um mantimento real para nós e nos livrar da situação. Davi se depara para enfrentar um tamanho, porque ele foi enviado pelo Pai para o benefício do seu povo. Mas olha mais, esse ungido do Senhor, ele é alguém que faz aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. Olha aí a partir do versículo 24. Estão todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei, o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Perceba que o que você encontra aqui, a ideia de que eles sabiam de uma recompensa, eles sabiam que a vida daquele que matasse o gigante seria maravilhosa, mas eles dizem: não tem ninguém que é capaz de fazer isso. A grande questão é que não era a recompensa que estava para lutar aquela batalha. A recompensa era algo avassaladora. Mas o problema é que não tem ninguém que é capaz de enfrentar. Esse é o drama.
diante dos grandes gigantes da vida, o drama é que a gente percebe que não tem ninguém capaz de vencer. Mas Davi ouviu aquela história. Davi chegou naquele ambiente, o ungido do Senhor. Lembra que a história de Davi? Davi foi lá e recebeu a unção de Deus. Samuel ungiu Davi. Desde aquele dia o Espírito do Senhor era com Davi. Agora Israel tem alguém que é ungido pelo Senhor lá. E esse homem vai então enfrentar a batalha. Olha aí comigo o versículo de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O ungido do Senhor surge para nos fazer vitorioso, porque é alguém enviado pelo Pai para o benefício de outros, é alguém que faz aquilo que ninguém mais é capaz de fazer, é alguém que esteja compromissado com a glória de Deus. Davi vê naquela batalha o que ninguém tinha visto até aí. Todo mundo via naquela batalha Golias, o gigante, o forte. Davi vê um filisteu, um incircunciso. Circuncisão era o símbolo de pertencer ao povo de Deus. Incircunciso era porque ele não era do povo de Deus. Davi olha para aquilo e Davi diz: não, o que eu estou vendo aqui é um incrédulo indo contra o meu Deus. É um incrédulo humilhando o exército do Deus vivo. O que Davi vê aqui é a batalha espiritual envolvida. O que Davi vê aqui é realmente quem é Golias. Golias não é um grande soldado. Golias não passa de alguém que é contra Deus. E Davi está percebendo que quem está em voga nessa história é o nome de Deus. E Davi diz como que ele afronta as tropas do Deus vivo. Durante 40 dias o nome de Deus foi humilhado pela boca de Golias, de um filisteu. Porque o povo não tinha um ungido do Senhor. Mas agora com o ungido do Senhor, não, Deus não pode ser blasfemado. Davi acha isso um absurdo. A minha pergunta é: como você olha para as coisas da vida? Você entende a dimensão maior de tudo que acontece? Que é Deus ser glorificado ou Deus ser zombado? Essa é a diferença. Para Saul era mais uma batalha. Para Davi era mais um dia que o nome de Deus iria ser humilhado. E Davi diz: não, não pode isso. O ungido do Senhor é alguém que mesmo desencorajado, permanece disposto a lutar. Quando Davi se interessa por essa história, lembra, Davi foi só levar queijo, pão para os irmãos, queijo para o chefe, lá do comandante do exército, saber notícia. Ele podia ter dado linha, voltado e dito: pai, a coisa lá está feia. Mas Davi visualizou algo mais. Davi se interessou por aquilo. E agora tem alguém querendo enfrentar o gigante pelo povo. Mas olha a reação de algumas pessoas. Primeiro, olha a reação de Eliabe. Eliabe é o irmão de Davi. Um dos combatentes do exército. Versículo 28, vamos ler? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Irmãos, a história toda de Davi, nós já vimos 2 capítulos da história de Davi. Mas até agora você não tinha ouvido Davi falar. Davi não falou nas histórias. Ele apareceu, foi ungido, mas o texto não diz o que ele falou quando ele foi ungido. O texto diz que Davi cantava, mas não fala o que ele falava. Primeira vez que você viu Davi falar, Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Percebe alguém compromissado com a glória de Deus? Mas agora ele é desencorajado a viver para a glória de Deus. Quando eu e você queremos enfrentar as nossas batalhas, nós muitas vezes vamos encontrar um Eliabe da história, que quer nos desencorajar
a viver para a glória de Deus. Mas olha mais, olha que esse Eliabe é o mesmo que estava lá na casa, ele é irmão de Davi. O dia que Samuel chegou na casa para ungir o próximo rei de Israel, ele achava que era Eliabe. Eliabe era alto também, mas não era Eliabe, era Davi ungido. Eliabe viu a unção vindo sobre Davi, de certa forma, o óleo sendo derramado. Eliabe sabia que Deus tinha dito que Davi seria o próximo rei. Era para Eliabe ter dito: uau, chegou o ungido do Senhor. Era para ele ter encorajado Davi, mas não, Eliabe acusa Davi. E olha as acusações que Eliabe faz, é uma acusação muito forte. Primeiro, é uma acusação que diminui a capacidade de Davi. Olha lá o versículo de número 28. Por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele diz: cara, você não passa de um pastor de ovelhas. Davi tinha sido ungido para ser rei, continuava pastoreando ovelhas, ia de tempo em tempo tocar harpa para Saul. Eliabe continuava olhando para Davi como sendo apenas aquele que cuida de ovelhas. Ele está querendo humilhar, ele está dizendo: cara, você só cuida de ovelhas, sai daqui. Mas Eliabe não está se dobrando diante do ungido do Senhor. Se você não se dobrar diante do ungido do Senhor, o gigante continuará lá, afrontando você e o seu povo. Eliabe tenta até desencorajar Davi. Ele acusa Davi até de irresponsabilidade. Essa pergunta: com quem deixaste? Ele está dizendo: você deixou aquela ovelha com ninguém, né, cara? Você é um irresponsável. E a pergunta é: por que Davi estava aí naquela batalha? Por que Davi estava naquele campo? Para levar mantimento para Eliabe. Para saber como é que Eliabe estava. Para cuidar de Eliabe. Davi é o ungido do Senhor. E nós muitas vezes não queremos nos dobrar para com o ungido do Senhor. Porque quando nós nos dobramos diante do ungido do Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade. Talvez Eliabe nunca, até aquele dia, Eliabe nunca aceitou a história do mais novo ter sido ungido rei de Israel. De não ele o que tinha aparência. E ele faz a acusação forte para Davi, dizendo: bem conheço a tua presunção. Talvez ele disse: eu sei o que você está pensando em fazer. Você está querendo se destacar para se tornar rei. Sabe que às vezes eu e você agimos assim com Cristo? Não com essa manifestação verbal para com Cristo. Mas muitas vezes nós não queremos nos dobrar dizendo: lute por mim, que eu não sou capaz. Você é o capacitado a enfrentar por mim. Muitas vezes nós queremos dizer: não precisa. Essa batalha é minha, mesmo que você não tenha coragem de lutar. Mas olha o segundo personagem que vai desestimular Davi de lutar. Olha o versículo 29, antes ainda, olha o verso 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Percebe? Não é a primeira vez que ele recebe crítica de Eliabe. O que fiz eu agora? Qual é a minha culpa? Davi desvia de Eliabe e continua se interessando pela batalha. Olha o versículo 31. Verso 31. Vamos ler? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não, olha o que Davi vai dizer para o rei, vamos ler? Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Está dizendo: fique tranquilo, eu luto por vocês. Não é isso que Deus disse muitas vezes? Não se turbe o vosso coração, credes em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha Saul desencorajando. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Perceba que Saul vai ver em Davi a mesma coisa que Golias vai ver em Davi. Se você olhar para o versículo de número 42, olha o verso 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Percebe, essa última descrição do verso 42 é de Golias, de um filisteu, de um incircunciso, de quem não tem fé.
ele olha para Davi e vê Davi dessa forma. Como que Saul, o rei de Israel, olha para Davi e diz: você é moço, cara, você não pode lutar contra Golias. Da mesma forma, Saul está enxergando o ungido do Senhor, da mesma forma como o incrédulo está enxergando o ungido do Senhor. Triste a vida de Saul. Saul era um homem que conhecia a história de Deus tendo aberto o mar vermelho, de Deus tendo feito tantos milagres, de ter dito: quem sabe esse menino, Deus vai usá-lo para nos dar vitória. Mas não, ele olha apenas para a questão física e diz: é impossível. A história de Davi o tempo todo é um contraste para nos ensinar a não olhar como o mundo olha para as coisas. Davi é um rei segundo o coração de Deus, não segundo os olhos humanos. O ungido do Senhor é aquele que luta as nossas batalhas, mesmo tendo sido desencorajado. Davi tinha tudo para dizer: sabe de uma coisa, eu até tentei. O meu irmão não quis, que é um comandante do exército, o próprio rei não quer que eu lute, eu vou para casa, para que eu vou me envolver nisso? Para que eu vou me colocar em risco? Mas Davi é ungido do Senhor. Ungido do Senhor é aquele que luta a batalha, mesmo sendo desencorajado. Porque lembra de Jesus? Quando Jesus veio a este mundo, ele é o grande ungido do Senhor. Essa cena é apenas uma cena que lembra daquilo que Cristo fez. Jesus é o verdadeiro filho de Davi. E ele foi desencorajado a lutar a grande batalha. Pedro chegou para Jesus e disse: de modo nenhum vai para a cruz. Quando Jesus disse que precisava morrer, Pedro disse: não, isso não acontece com você. Para que enfrentar essa batalha? Para que enfrentar esse gigante? Não! Mas Cristo estava resoluto. Em alguns momentos dos evangelhos você vê que os apóstolos passavam com Cristo em algumas cidades, e, por exemplo, entre os samaritanos, eles não quiseram receber, porque a aparência era de quem ia para Jerusalém, sabendo o que aconteceria em Jerusalém. Ao contrário de Davi, que confiava que ele iria derrubar o gigante e sair vivo, Cristo sabia que ao derrubar o gigante da nossa alma, ele iria tombar também durante 3 dias. Mas Cristo não desistiu. Porque Cristo veio para resgatar o povo de Deus que estava sob humilhação, para resgatar você que estava prostrado diante de gigantes. Davi resolve ir contra tudo e contra todos, porque ele sabia a quem ele deveria agradar. O ungido do Senhor surge para nos fazer vitoriosos. E sabe quem é o ungido do Senhor? É alguém que se recusa a lutar com as armas deste mundo. Quando Davi vai contar para Saul aquela história, dizendo: olha, urso, leão tentaram devorar ovelhas e eu venci. Aí Saul então percebe que Davi está disposto mesmo a lutar. Olha o versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Percebe que Davi é alguém que se recusa a lutar com as armas deste mundo. É uma cena aqui marcante e até mesmo intrigante. Saul coloca sobre Davi a sua armadura. Richard Phillips é um escritor, tem um livro todo baseado em Samuel. Ele diz que aqui foi um momento marcante para definir quem seria Davi quando reinasse. Davi iria ser uma miniatura de um Saul, ou Davi seria quem Davi foi chamado para ser. Se Davi aceitasse lutar com a armadura de Saul, Davi não passava de um pequeno Saul na história. E Davi colocou aquela armadura, mas ele não conseguiu nem andar direito com ela. E ele diz: com isso eu não posso lutar. E ele vai e pega as coisas que ele é. Ele é um pastor de ovelhas. Ele pega pedra, pega funda, se prepara e diz: com isso eu posso. Aos olhos humanos, é com a armadura que se vence. Aliás, não foi isso que Golias disse para Davi? Que Golias disse para Davi: tu vens contra mim com pedra? Acaso sou eu bicho
para você vir com pedra, com pau, com porrete. Davi diz para Golias: você vem contra mim com espada, lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Se Davi tivesse com a armadura de Saul, Davi teria dito: eu vou contra você com a armadura de Saul. Não, Davi diz: eu vou contra você no nome do Senhor. E a batalha de Golias com Davi é a batalha das armas do mundo contra o ungido do Senhor. Nós vimos em Efésios uma armadura que Deus nos dá para nós enfrentarmos as nossas batalhas. E quantas vezes nós queremos entrar nas batalhas da vida com a armadura de Saul? Quantas vezes a igreja mesmo quer militar na propagação do evangelho com as armas do mundo? As armaduras de Saul não fazem com que Davi ande. E Davi tira aquilo de si. Davi tira de si qualquer expectativa que as pessoas pudessem ter dele se tornar um Saul. Ele é ungido do Senhor e não um Saul. E ele vai sem a armadura de Saul, mas com as armas que Deus deu a ele. E ele vai chegando diante de Golias, porque ele quer que a vitória seja feita para a glória de Deus. Olha o versículo 41 então. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá. Saberá o quê? Vamos ler? Que há Deus em Israel. É isso que Israel esqueceu, que tinha Deus em Israel durante 40 dias. Davi diz: quem está pior nessa batalha não sou eu. Quem está desarmado nessa batalha não sou eu. Quem está sem arma é Golias, mesmo cheio de armadura. Eu tenho o Senhor dos Exércitos, e eu venço a batalha, porque Deus dos Exércitos está comigo. Versículo 47, saberá toda esta multidão, vamos ler agora, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Perceba quão importante era ele não estar com a armadura de Saul. Ele diz: é para isso, para que as pessoas saibam que eu venci no nome do Senhor, não por armas. Quando você olha para a igreja cristã, você vê a igreja cristã saindo de um número de 120 pessoas depois que Jesus morreu e subiu aos céus, e se tornando uma multidão incontável, espalhado por todo o mundo. Uma igreja que foi espalhada através de 12 apóstolos, boa parte deles sem grande cultura, num lugar do mundo. Como que isso é possível? Para que saiba que o Senhor é quem faz essas coisas. Se tem alguém que é exaltado na história da igreja, não é Pedro, não é Paulo, é o ungido do Senhor, que é Jesus. É por isso que Paulo diz que Deus não escolheu os mais poderosos, Deus escolheu os simples, para mostrar que a glória é dele. E Davi tinha consciência disso. Davi não queria que naquele dia Israel soubesse que Davi é o poderoso. Ele queria que ficasse ciente que Deus é o poderoso. Olha o versículo 48. Ungido do Senhor surge para nos fazer vitoriosos. É alguém enviado pelo Pai, alguém que faz aquilo que ninguém mais é capaz de fazer, é alguém que esteja compromissado com a glória de Deus, é alguém que mesmo desencorajado permanece disposto a lutar, é alguém que se recusa a lutar com as armas deste mundo,
e é alguém que atinge a cabeça do nosso inimigo. Olha lá comigo, versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no afoge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, portanto, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. E aí nós chegamos naquele outro verso que nós lemos no culto. Todo Israel se animou e foi para a peleja. Agora é fácil, né? O gigante tombou. Mas onde é que a pedra bateu? Na testa. O gigante todo armado, tinha apenas um espaçozinho. Foi lá que a pedra bateu. E feriu na cabeça o inimigo de Israel. Você conhece alguma profecia que falava de alguém que seria ferido na cabeça? A Bíblia diz lá em Gênesis que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O grande inimigo da história do povo de Deus é Satanás. E ele foi o homem que disse, não apenas durante 40, mas durante toda uma história do Antigo Testamento, dai-me um homem que possa pelejar comigo. Ele derrubou o primeiro homem que não tinha pecado, que era Adão no jardim. E desde então, dai-me um homem. Você olha para grandes homens como Abraão, e talvez você até criasse expectativa, ele vai derrubar Satanás. Não vai coisa nenhuma. Abraão tem os seus pecados, Satanás derrubou Abraão em tantas áreas da vida. O próprio Davi aqui, que mata esse Golias, ele derrubou esse gigante, mas ele caiu para uma mulher. Porque, na verdade, o gigante maior que Satanás precisa do verdadeiro ungido para derrubá-lo. E Cristo, que é o descendente de Davi, o filho de Davi, o grande ungido do Senhor, ele feriu Satanás na cabeça. Ele esmagou a cabeça. Ele foi ferido, mas ele derrotou plenamente o gigante da nossa história. A grande frase que ressoava no Antigo Testamento, dai-me um homem que possa resistir à minha tentação, Deus deu. Deus deu naquilo que nós comemoramos de Natal, quando nasceu o Filho de Deus e se fez homem. Realmente o homem, foi dado um homem da natureza humana, para que pudesse pelejar e vencer o gigante da nossa alma. Ele não veio pensando em si. Ele veio pensando no outro, pensando em nós, veio para cuidar de nós, para nos proteger, para nos tirar da humilhação, para nos resgatar. Ele não lutou com as armas deste mundo, até quiseram, disseram para ele, se torne rei. Ele disse, não, o meu reino não é deste mundo. Ele não vestiu a armadura contra o Império Romano ou contra qualquer outro ente. Ele lutou a batalha contra o verdadeiro gigante. Para que nessa noite você possa entender que você não está mais acuado em um monte da história. Você não precisa achar que tem o inimigo da sua alma crescendo contra você, não. Ele já teve a cabeça cortada. Você está no final dessa história, você é a geração de Israel que pode sair e desfrutar das conquistas da batalha. E é interessante que o texto diz que Israel venceu a batalha. Israel pegou alguma pedra, jogou alguma pedra em Golias? Não. Davi venceu a batalha. Mas se o Davi venceu a batalha, se o ungido do Senhor venceu a batalha, o povo de Deus venceu a batalha. Sabia que o ungido do Senhor, que é Cristo, venceu por você? Por isso você pode nessa noite está debaixo desse ungido do Senhor. E a grande pergunta é em quem você vai confiar. Vai parecer ainda algum Saul na história para você. Você vai confiar nele?
em alguma ideologia? Onde está a sua base de confiança? Confie e você vai passar vergonha. Mas se você confiar no Filho de Davi, que é Jesus Cristo, você pode nessa noite saber que já tombou o grande gigante da sua vida. Você não precisa mais temer. Não precisa temer não porque você se torna um vencedor em você mesmo, porque você se torna um vencedor em Cristo. E hoje não há um gigante que possa derrotar você definitivamente. O maior inimigo da história nem é o diabo. A Bíblia descreve que o último inimigo a ser vencido é a morte. E as pessoas temem a morte, não há nada de querer morrer mesmo não. Mas nós não precisamos viver apavorados com isso. Porque até este inimigo foi vencido por Jesus Cristo. Ele esmaga Satanás e a morte parece que vence Cristo. Vence nada. 3 dias depois, Jesus sai ressurreto para dizer que viver é Cristo e o morrer é lucro. Percebe, irmãos, como é que eu e você não precisamos viver apavorados por nenhum gigante mais. Seja um gigante emocional, seja um gigante real como é Satanás. Basta nós revestirmos da armadura daquele que venceu por nós. E a minha pergunta é, você vai vestir qual armadura? Tem de muitos aí fora. Dizendo, lute com essa, lute com aquela outra. Lute com a armadura do ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Efésios diz para nós qual que é, o capacete da salvação, espada do Espírito e tantos outros itens, como nós lemos. Vamos orar agradecido a esta grande vitória, não apenas a de Davi, mas a de Jesus Cristo, o verdadeiro ungido do Senhor, que derrubou o gigante que nos assolava. Deus, obrigado porque nós somos mais do que vitoriosos. Tua palavra diz que já não há condenação para nós, que o inimigo da nossa alma foi derrotado há mais de 2000 anos atrás. Nós não estamos vivendo mais debaixo da humilhação. Mas Deus, quantas vezes nós não entendemos isso? E quantas vezes nós ficamos acuados, ó Pai, quando Golias já está derrubado, Satanás já caiu, por causa de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, ó Deus, porque o teu Filho veio ao nosso encontro, no maior história já contada, do nascimento do Filho de Deus ao mundo. Obrigado porque Ele viu a nossa miséria e se compadeceu de nós. Obrigado porque mesmo desencorajado, Ele continuou resoluto na missão. Obrigado porque Ele vence a morte, vence Satanás e subjuga tudo isso debaixo dos seus pés. Obrigado, ó Deus, porque nós como Israel podemos encher a boca e dizer que somos vitoriosos, sem nunca termos de fato lutado. Mas nós podemos olhar e ver pelos olhos da fé a vitória do verdadeiro ungido do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar debaixo desta unção e desfrutar cada dia das vitórias. E nos pequenos embates que a gente tem, ó Deus, nos faça ver que aquele que nos derrubou o maior gigante é quem nos habilita a enfrentar as lutas pequenas do nosso dia a dia, até o dia em que nós viveremos em um mundo onde não haverá mais batalhas, onde um mundo onde não haverá mais dor, e um mundo onde nós iremos contemplar plenamente a vitória do teu Filho bendito, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.